Muito bem, queridos irmãos e irmãs, saúde, paz e prosperidade. Quem vos fala neste momento, especial é o pastor Ismael de Souza e eu quero trazer uma palavra de Deus hoje para o seu coração, agradecendo a todos aqueles que têm nos acompanhado, que têm visualizado as mensagens no nosso canal do YouTube. Você também tem participado conosco por meio dos podcasts, que nós temos lançado na plataforma Anchor, que agora faz parte também do Spotify. Lá no Spotify você pode encontrar a mensagem da palavra de Deus. Mas sem demora, eu já quero convidar você para juntos nós lermos a santa palavra de Deus. E hoje nós vamos ler a palavra de Deus nos Salmos 12. Salmos 12. Vamos fazer a leitura e depois nós vamos falar um pouco a respeito do que Deus tem para nós. Salva-nos, Senhor, porque já não há quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Sim, Senhor, tu nos guardarás, tu nos livrarás desta geração para sempre. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Olha só, que palavra poderosa e é uma palavra confrontante, não é verdade? É uma palavra que confronta a gente. O salmista Davi, este salmo nós podemos perceber claramente que é uma oração que o salmista Davi, ele faz, o salmista, ele faz ao Senhor e tem o endereço certo, esta oração do salmista Davi. Ele começa dizendo: salva-nos, Senhor. Quando a gente fala de salvar, esse termo, essa palavra salvar, tem vários significados na Bíblia Sagrada. Ora, a Bíblia Sagrada fala sobre a salvação no sentido de salvação eterna, não é verdade? Quando o ser humano reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, permite, ser aceito por Jesus e então ele passa a viver uma vida não mais vivendo a pessoa, mas Cristo vivendo nela. A salvação eterna. A gente vai trabalhando, vai se esforçando, vai servindo a Deus para alcançar esta salvação eterna. Mas o termo salvação eterna, ou seja, melhor dizendo, o termo salvação também na Bíblia Sagrada tem o sentido em alguns textos de libertação. Então, quando nós falamos de salvação, nós podemos também, em algum momento, observar na Bíblia Sagrada como sendo libertação. Outras vezes, vai aparecer como está aparecendo aqui. O salmista Davi, ou o salmista, ele clama e ele diz: salva-nos, Senhor. E aí, continuando o texto, porque já não há
quem seja piedoso. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. O salmista estava fazendo uma oração ao Senhor, pedindo para que Deus o livrasse. Mas o livrasse de quem? Dos infiéis, da impiedade, do pecado, da soberba, da ignorância, da indiferença. Parece que nós lemos esse salmo e parece que é tão atual, não é verdade? Um salmo escrito há não sei quantos mil anos atrás e parece tão atual para o nosso tempo. Mas a verdade é que a Bíblia Sagrada, ela sempre será atual, porque ela se renova a cada manhã. E é o que nós vivemos hoje, um tempo de impiedade. O que é uma pessoa piedosa? É uma pessoa que tem cuidado dos outros, é uma pessoa que tem, né, amor, que se preocupa com o seu próximo. Hoje nós não vemos mais isso. Hoje nós temos visto, como diz o ditado, cobra engolindo cobra. É coisa séria, meu irmão. É coisa séria, minha irmã. É muito complicado, meu amigo, minha amiga. Nós vivemos isso hoje. Muita gente não fala sobre isso, não prega sobre isso, mas nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo não só no nosso país, na nossa nação, mas no mundo todo. Um tempo de impiedade, um tempo de infidelidade, de deslealdade. Quem são os filhos dos homens? Sou eu, é você, somos nós, somos filhos dos homens, nascidos de seres humanos. Os filhos dos homens são seres humanos. E hoje, assim como o salmista pede para salvar a ele, ou salvar aqueles que acreditavam no Senhor, nós oramos também assim, pedindo para que Deus salve a gente. Porque nós olhamos com os olhos da fé, com os olhos bíblicos, com os olhos espirituais, e nós enxergamos a impiedade, nós enxergamos a infidelidade, a deslealdade, e infelizmente, no meio do povo de Deus, essa raiz maligna tem nascido também. Mas damos continuidade à palavra. Verso 2, vamos lá para o verso 2. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Queridos, eu tenho muito cuidado, tanto quando eu vou falar algo ou quando eu vou pregar o evangelho. Eu procuro, claro que eu não sou 100% perfeito, né? Ninguém é. Mas eu procuro falar com sinceridade o que eu estou falando. Nós vemos hoje muita gente falando palavras para afagar o ego das pessoas, e você observa que é pura falsidade, pura mentira, pura enganação. Pessoas que querem ganhar visualizações, pessoas que querem serem influenciadores e tal. Cada um com seu problema, né? Cada qual com seus cada quais. Mas o que eu quero trazer para nós aqui hoje é essa questão da falsidade. O salmista pede que o Senhor o livre da infidelidade, da impiedade, também da falsidade. É o que nós mais vemos hoje. As pessoas aparecem de frente às câmeras, é uma pessoa, mas depois que ela sai de frente da câmera é outra pessoa. Não é assim que acontece? O pastor Ismael é o mesmo pastor Ismael. Esse que está falando aqui agora, se você vier conversar comigo ao vivo, vai ser da mesma maneira. Eu não mudo. A palavra que eu tenho para falar para você aqui diante da câmera é a mesma que eu vou falar para você diante de você também. Porque é a palavra de Deus, nós temos que pregar o evangelho. Nós temos que pregar a palavra e assim também na nossa convivência. Nós temos que aprender a ser pessoas verdadeiras, a falar aquilo que é certo, a falar aquilo qual nós cremos. Nós precisamos ser pessoas verdadeiras. O salmista orava e pedia: livra-nos, Senhor, daqueles que falam com falsidade. E quanta falsidade nós vemos em todos os campos da vivência humana. Nós vemos falsidade virtual na internet, nós vemos falsidade no campo político, nós vemos falsidade no campo das ideias, sejam econômicas, sejam políticas, sejam midiáticas, e até mesmo, infelizmente, no meio
gospel, no meio da igreja, nós vemos uma falsidade, mas nós precisamos arrancar esse espírito maligno do nosso meio, espírito da falsidade. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Já vê aquela pessoa que ela não tem coragem de falar a verdade na sua cara e ela fica, não sei o que. Não, nós temos que parar com isso. Nós temos que ser verdadeiro. Até quando a gente vai chegar diante de Deus, nós temos que ser verdadeiro. Ó Deus, hoje eu estou com raiva, hoje eu estou irado, hoje eu passei raiva com meu esposo, com a minha esposa, com meu filho, com minha filha, com meu pai, com minha mãe, com fulano, com ciclano. Passei raiva no serviço. Hoje eu estou com o coração daquele jeito, mas eu quero pedir a tua misericórdia. Tem gente que passa um dia todo de problema, passa um dia todo com raiva. Aí quando vai orar, Senhor, meu Deus, aquela oração fingida. Para de fingimento, meu irmão. Seja uma pessoa verdadeira diante de Deus. Quando você estiver com raiva, você chega diante de Deus e fala, Deus, hoje eu estou com raiva. Hoje deu vontade de pular na goela do patrão e... irmãos, tem dia que dá vontade de fazer isso mesmo. Ninguém é de ferro. Nós somos seres humanos. Mas nós chegamos diante de Deus e pedimos a misericórdia do Senhor. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos fortalece, é Deus que nos dá vitória. A nossa vida está conduzida pelo Senhor. E nós temos que ser verdadeiros. Verso 3. Que o Senhor corte todos os lábios bajuladores e a língua que fala soberbamente. Rapaz, o salmista estava bravo com essa situação da mentira. Irmãos, a Bíblia fala que o povo de Deus precisa ser verdadeiro. E numa última instância, né, tem na palavra de Deus falando assim, seja Deus verdadeiro. Se não me falha a memória, foi Paulo que disse isso. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Ou seja, aonde que nós vamos encontrar a verdade? Na palavra de Deus. É lá que nós vamos encontrar a verdade certa, para nos conduzir. E o salmista falou, Senhor, eu quero que o Senhor corte logo o lábio dos bajuladores. É chato, irmãos, eu não gosto de gente assim. Eu trato todo mundo com respeito, admiro, honro quem merece honra, mas negócio de ficar bajulando, aquela coisa que a gente vê que é uma coisa fingida, uma coisa de falsidade, para poder ganhar participação, ganhar ponto com outra pessoa, isso é falsidade. Infelizmente, nós vemos muito isso, tanto pessoas que fazem, como pessoas que gostam que alguém faça isso com ela. E isso não vai levar nada e não vai levar ninguém a lugar nenhum. Não é verdade? Então nós temos que procurar ser respeitosos, honrar quem merece honra, mas nada de bajulação. Temos que ser verdadeiros naquilo que nós fazemos. Verso 4. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Isso aqui me faz lembrar de pessoas que vivem uma vida somente falando, mas não tem nenhuma ação. Esse é o bajulador, esse é o mentiroso, esse é o falso. É aquele que fala, mas não cumpre nenhuma vírgula do que fala. É aquele que diz, não, vamos, mas não faz. Nós temos que não simplesmente falar, mas também agir naquilo que nós falamos. Se eu sirvo a Deus, eu tenho que me fortalecer, buscar, ir para a igreja, orar, estar presente. Como que eu digo que sirvo a Deus e não vou buscar a Deus? Não é verdade? Então nós precisamos saber do que nós o que nós queremos para a nossa vida. Não adianta só ficar falando. Hoje em dia as pessoas não precisam nem falar, agora manda texto, né? Posta na rede social aqueles textos bonitos, aquelas coisas. Mas você olha para a vida da pessoa, a pessoa não está fazendo nada daquilo. É uma enganação, é uma falsidade, não existe, irmão. Nós temos que mostrar com atitudes. A Bíblia Sagrada diz, se você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a tua fé que eu mostro as minhas obras. Pela fé. Não adianta você dizer que tem fé e ficar aí cambaleando para um lado e para o outro. A batalha vem, a luta vem, mas nós temos que ser verdadeiros diante de Deus. Olha só, com a nossa língua prevaleceremos. Não é com a nossa língua que nós vamos prevalecer. Vamos prevalecer com a palavra. Se na nossa língua tiver a palavra verdadeira, aí nós somos vencedor.
Mas aqui ele está dizendo, com a nossa língua, ou seja, com nossos pensamentos, com a nossa ideologia, com o nosso pensamento de vida, é assim que nós vamos viver. Mas Deus não quer nada disso. Deus quer que nós vivemos pela tua palavra, pelo aquilo que ele tem nos ensinado. Os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Olha aí. Eu estava conversando com a minha esposa, ela falando sobre alguns atendimentos no serviço dela que ela estava fazendo. E eu falei assim: hoje em dia, a juventude não quer ninguém sobre eles. A juventude quer viver uma vida que eles fazem o que eles quiserem, sem ninguém dar pitaco. É por isso que nós vemos jovens desrespeitando o pai, xingando mãe, xingando pai, querendo sair de casa mais cedo, sem ter R$ 1 no bolso. Por quê? Porque não querem ter um Senhor sobre eles. Eles querem viver a vida como quiserem. É isso que eles querem. E não só jovens, mas muita gente está assim diante de Deus. Quem é Senhor sobre nós? Não tem nem o Senhor. Nós fazemos o que a gente quer fazer. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Cuidado, meu amigo, com isso. Olha só, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. Davi parece que recebe, né? O salmista parece que recebe uma direção de Deus, como que fosse Deus falando, o Espírito Santo dá aquela direção para ele, ele põe já a resposta de Deus no verso 5. Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, eu me levantarei agora, diz o Senhor, e porei a salvo aquele que anseia por isso. Oh, meu querido, quando você clama a Deus, Deus dá resposta. Quando você clama a Deus, Deus escuta a tua oração, Deus escuta o teu clamor e te responde. Ele diz: clama a mim e eu te responderei. Anunciarei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Certo? Verso 6. As palavras do Senhor são palavras puras, prata refinada em forno de barro, depurada 7 vezes. Sabe o que o salmista está falando? Deus não é Deus de falsidade. Deus não é Deus que engana ninguém. O que ele fala, ele cumpre. A palavra dele é pura, é refinada. Deus não fala nada sem antes pensar no que vai falar. Deus, quando ele fala, é para operar, é para cumprir, é para manifestar. O ser humano fala uma palavra em pé, não sustenta sentado. Às vezes acontece isso. Quantas vezes nós não fizemos isso já? Todos nós já fizemos isso. Mas a palavra de Deus, ela é fiel. Se nós formos fiéis ao Senhor, a palavra de Deus vai se cumprir, o milagre vai chegar, a bênção vai acontecer, porque a palavra dele é pura, refinada, depurada 7 vezes. Oh, aleluia! Sim, Senhor, tu nos guardarás, tu nos livrarás dessa geração para sempre. Os perversos andam por toda parte, quando aquilo que não presta é exaltado entre os filhos dos homens. Não é o que nós estamos vivendo hoje? Aquilo que não presta é exaltado pelos filhos dos homens. É a pornografia, não é verdade? É a adultério, é um relacionamento aberto e várias outras coisas que a gente vê que está chegando e está alcançando até as crianças. Cuidado, pai e mãe, com seu filho, com a sua filha. Observe o que ele aprende, o que ele assiste, o que ele vê, o que ele ouve. Nós temos que ter cuidado com nossos filhos, porque quem ensina, quem educa é pai e mãe. Escola é para ensinar a matemática, a geografia, o português, não é verdade? Agora quem dá o ensinamento à educação é o pai e a mãe. E se o pai e a mãe não educar, aí lá fora ele vai aprender o que não presta. É o que está sendo exaltado entre os filhos dos homens. Na época do salmista estava desse jeito. E hoje também está muito pior do que já estava. Não é verdade? Então nós temos que ter cuidado. Ora, para finalizar, nós vemos aqui, queridos, aleluia, uma palavra especial. Por quê? Porque nós vemos o salmista clamando, nós vemos a resposta de Deus e nós vemos também o salmista louvando a Deus e acreditando na palavra de Deus. Quando nós oramos, Deus responde. Quando Deus responder,
nós temos que acreditar na resposta de Deus também. Porque não adianta você orar, Deus te lhe responder e você falar, não, então tá bom, Deus, mas eu acho que eu vou crer desse jeito. Não adiantou nada, você perdeu o tempo orando. Se você ora, Deus lhe responde e você deixa de crer na resposta de Deus, você perdeu tempo, meu amigo. Você perdeu tempo, meu amigo, minha amiga. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga, orou, Deus respondeu, acredite na resposta de Deus. Deus se levanta por causa dos pobres, dos gemidos necessitados e salva aquele que anseia pela salvação. Se você precisa ser salvo, abrace Jesus e acredite no milagre de Deus para a sua vida, no nome de Jesus. Vamos orar agora? Vamos falar com Deus? É momento de nós buscarmos ao Senhor e eu lhe convido para juntos orarmos. Deus amado e poderoso Pai, no nome de Jesus, eu oro agora com essa pessoa, quero apresentar a vida dele, a vida dela, a família dele, a família dela. Meu Deus, entra com a providência, repreendendo toda a opressão do diabo que tem atacado essa pessoa, que ela seja livre agora em nome de Jesus, que a doença vá embora, a enfermidade vá embora, a frustração, a angústia, a tristeza, bata em retirada agora no nome de Jesus Cristo e que essa pessoa receba paz, saúde e prosperidade sobre a vida dela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu querido irmão, que Deus lhe abençoe. Convido você para estar junto conosco nesse domingo. Nós estamos já na segunda etapa da oração pela família e você vai ser grandemente abençoado. 19h30, Casa da Bênção, Rua Vieira de Melo, quadra 10, lote 31, no Parque Estrela d'Alva 1, em Lusiânia, Goiás. Se você mora em outro estado, assista por aqui no canal do YouTube, Casa da Bênção d'Alva 1. Você procura lá Casa da Bênção d'Alva 1, Lusiânia, Goiás, e você vai encontrar o canal da Casa da Bênção, aonde o pastor Ismael está pregando a palavra, e nós sempre estamos online também no domingo, trazendo a mensagem de Deus para o seu coração. Você pode participar lá e ser grandemente abençoado por essa palavra especial. E lembrando que temos mais de 200 vídeos da palavra no nosso canal do YouTube e mais de 100, 150 áudios, né? De palavra de Deus, de palavra de paz, lá no nosso canal, né, de podcast no Anchor, Spotify. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe dê uma quinta-feira finalizada com sucesso e que o seu final de semana seja uma bênção em nome do Senhor Jesus. Que Deus lhe abençoe. Um abraço do pastor Ismael. O Senhor é contigo e você é mais que vencedor em nome de Jesus.